vamos comentar um pouquinho sobre esta obra, Compaixão, a Sementeira do Amor, que foi lançada nesta semana pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da qual eu sou autora material, porque ela me foi editada pelo amigo espiritual Carl Fikira. Eu sempre ressalto que essas obras são com direitos autorais inteiramente doados à Federativa e às casas espíritas, porque o autor material não pode se beneficiar das obras espíritas. Mas nós vamos dar umas pinceladas acerca dessa temática, da importância da compaixão nas nossas existências, na nossa convivência diária. Deus deu a todos nós a energia criativa, um pouco da sua força de criar, da sua força para que nós possamos superar todos os obstáculos, para que possamos juntos construir um mundo melhor e para que alcancemos a nossa evolução espiritual. Então nós reencarnamos para vencermos as nossas dificuldades em decorrência da infinita compaixão de Deus nosso Pai. E nós, enquanto estamos na Terra, estamos semeando. Estamos semeando a nossa lavra espiritual. Mas toda lavra é preciso ser preparada. Nós, espíritos imperfeitos, muitas vezes sequer retiramos da plantação anterior os resquícios das semeaduras fracassadas. Buscamos pólens nas flores, nos lamaçais, onde não brotariam nem mesmo arbustos estéreis, nos diz o benfeitor. Quanto mais a árvore frondosa que nos protegerá, aquela árvore que nós buscamos e que ainda não nos tornamos espiritualmente. Então, muito cuidado com o local onde nós estamos buscando o pólen para a nossa semeadura. Muito cuidado onde nós estamos colocando a nossa lavra. A vida é uma constante de aprender e escolher. E afetivamente, meus irmãos, as escolhas produzem efeitos profundos e consequências emocionais. Tudo que mexe com os nossos sentimentos costuma deixar marcas profundas na nossa alma e delinear os cursos da nossa evolução pessoal. São as nossas emoções que vão delineando a nossa caminhada. Então, aprender a escolher é um longo processo de descobrimento interior, porque quem não se conhece não sabe o que quer, tem dificuldade para traçar os seus objetivos, repete escolhas enganosas. Mas nós estamos, então, constantemente aprendendo, e temos que aprender a lição onde nós estamos. A nossa escola, o jardim da nossa semeadura, é sempre o local onde nós estamos no momento presente, independentemente do terreno aparentar ser fértil ou árido. Então veja a diferença, nós temos que escolher as nossas companhias, filtrar as nossas emoções, mas o local da semeadura é sempre onde nós estamos. E Deus nos dá os talentos necessários para o cumprimento das nossas tarefas naquele momento. Nós não estamos num grupo ao acaso, nós não estamos num determinado local ao acaso, nós não estamos numa família ao acaso. E é na família que as almas dilaceradas de tanto sofrer devem reencontrar o porto seguro para um novo amanhã. E encontrar ali o ninho caloroso de piedade, de colaboração fraterna para projetos de restauração de valores. Sim, é na família que nós fortificamos
a nossa essência, que nós fundamentamos os nossos valores. É na família que nós nos ajudamos mutuamente. Mas vejam bem, ajudar não é fazer a parte do outro. Calfi nos diz que iluminar uma alma é como abastecer um vaso com gotas de orvalho. Uma gotinha a cada dia, pacientemente, continuamente, lentamente. A nossa iluminação não ocorre de um momento para o outro. Há inúmeras formas de nós nos ajudarmos. E muitas vezes, nos diz ainda o benfeitor, temos que entregar o pão. Mas nada é mais sublime do que ensinar a plantar o trigo da própria edificação. Ensinar a plantar, ensinar a fazer a sua parte, para que aquele espírito tenha os seus próprios méritos. Visualizemos então a nossa existência atual como um filete de luz, unido por outros milhares, que são os nossos irmãos que nos rodeiam, para formar a pequena chama de uma vela diante da eternidade. Então, aquele grupo no qual nós estamos inseridos, quando nós nos amamos, nós nos ajudamos, nós juntamos os filetes da nossa luz diminuta e formamos juntos uma pequena vela diante da eternidade, ou seja, ainda uma luz pequenina diante daquilo que nós queremos alcançar. Nós buscamos constantemente a felicidade. Mas onde buscar? Onde encontrar? A felicidade, nos diz Calfi, pode ser buscada em tudo que acalma, nas canções sublimes, na dança harmoniosa, na pintura suave, no multicolorido da natureza, na luz das estrelas, na voz pacífica, no sorriso sincero, nos corações acalorados de amor e de simpatia para com todas as criaturas, nos sonhos das crianças, na sabedoria dos idosos, na prece sincera que nos conecta a Deus e a todas as criaturas celestes do universo. Servir é dedicar-se ao progresso espiritual dos filhos de Deus, dos nossos irmãos, é ser instrumento de piedade do Pai. E para servir, nós temos que desenvolver a empatia. Ser empático é colocar-se no lugar do próximo, compreender as suas necessidades, compartilhar a sua alegria, sentir a proporção da sua dor. Empatia é permanecer junto com o irmão, colhendo os trigos ou arrancando os espinhos, semeando ou usufruindo a sombra frondosa, debaixo de sol ou de chuva, no clarão dos dias iluminados ou nas noites sem lua, mesmo que nada se possa fazer, tão somente para dizer: eu estou do seu lado e desejo compartilhar da sua alegria como se fosse minha e amenizar a sua dor com a minha companhia, com o meu calor. A piedade, então, consiste em lamentar as barreiras, a dor, a tristeza, a fraqueza alheia e sentir a vontade de amenizá-las. É sentir misericórdia por todos os tipos de sofredores. A piedade, nos diz Calfi, é janela para o amor universal. Mas para ter empatia, para enxergar o meu irmão, eu tenho que desenvolver o meu autocontrole emocional. Acelerar o processo de autocontrole emocional, o desenvolvimento dos bons sentimentos, para que possamos finalmente entrar na estrada vertical do progresso, porque espíritos atrasados se movimentam em redemoinhos, indo e voltando na mesma direção, perdendo o sagrado tempo da encarnação. Então, meus irmãos, aprendendo a conviver dentro do lar, nos ajustes e desajustes, com a vivência, com o aprendizado, aos poucos nos tornaremos mais aptos a conviver em harmonia em todos os ambientes e com todas as almas. E começaremos a enxergar o nosso próximo
como amigo. Olhemos para aqueles que nos cercam sob uma perspectiva de espíritos imortais que estão passando por apenas uma das suas infinitas etapas de aprendizado, assim como nós, para que não sejamos o algoz que exige a perfeição imediata do nosso irmão. A amizade, meus irmãos, é um elo que liga almas parecidas ou distintas, com caminhadas diferentes ou semelhantes, pelo sincero e recíproco desejo do bem, do progresso e da felicidade. O amor não exige semelhança de pensamentos e atitudes, mas tão somente a comunhão de sentimento, de respeito e votos sinceros e recíprocos de felicidade. A parasitose espiritual, ao contrário, decorre de longos processos em que o espírito adia a própria educação e escolhe se locupletar, se aproveitar, tão somente se beneficiar dos favores e cuidados que recebe. Aqui é a diferença entre a amizade sincera e a parasitose espiritual. É aquele que recebe sem empreender qualquer esforço para a superação das suas dificuldades. Por isso, a diferença anterior que Calvin nos alerta, ensinar a plantar o trigo, não fazer a parte do outro. E nesta relação de amizade sincera, de bons sentimentos, nós vamos desenvolvendo a gratidão. A gratidão pela vida, a gratidão pelos irmãos, a gratidão pela amizade. E a gratidão, meus irmãos, rompe o orgulho e coloca todos os encarnados no mesmo patamar de sofrimentos e responsabilidades de uns para com os outros. Porque o reconhecimento pelos gestos de amorosidade fortalece os vínculos espirituais. Vejam bem, a gratidão nos fortalece espiritualmente. Mas, novamente, o instrutor jamais poderá fazer a lição daquele a quem está instruindo. O semeador, porém, nunca pode desistir da missão de semear a esperança e a fé. Quando nós nutrimos a amizade sincera, nós não fazemos a parte do nosso amigo, mas nós semeamos para ele a esperança, a força, a confiança, a fé. Para que assim todos nós possamos nos tornar espíritos livres efetivamente. Cada um cumprindo com a sua parte. Mas a liberdade, meus irmãos, requer conduta equilibrada, com distanciamento dos vícios e das más escolhas, com respeito na convivência com os demais. O respeito às leis morais cura as emoções, revitaliza os pensamentos, educa os nossos sentimentos, muda as nossas atitudes. E tudo isso é requisito indispensável para que o espírito evolua durante esta encarnação. Caso contrário, passaremos na carne como quem abre um livro, página após página, sem ler nada do que está escrito. Então, façamos a nossa leitura da vida para adquirirmos a verdadeira liberdade. Todos nós, enquanto estamos a caminho nesta existência, somos educadores, educador natural. Mas o ser confunde geralmente a elevada tarefa de educador natural com a de mero mantenedor material. Educar não é entregar coisas. Educar não é fazer a lição do outro. Educar é mostrar o caminho, é ajudar, é alavancar, é acreditar, é dar amor. Calvin nos traz uma passagem que nos propõe uma reflexão. Ele nos diz assim: imaginemos Jesus, nosso irmão singular, semeando em vasta plantação. Jesus põe a mão delicada sobre o trigo,
e o deita brandamente sobre o sulco, cobrindo na sequência com a terra fértil de nutrientes necessários à germinação. Então Jesus cobre aquele trigo, ele ora em gratidão ao Pai, todas as vezes que a chuva banha os canteiros e observa cada broto que emerge do chão, sorri com o desabrochar das primeiras flores, acaricia os frutos aveludados, mas também Jesus ainda se mantém ali para ajeitar novamente o nicho de cada embrião e proteger os rebentos e as pequenas plantas após cada tempestade. Então Jesus cuida de cada broto da existência, de cada um dos seus irmãos, deitando a sua mão sobre o canteiro e protegendo tantas quantas vezes se fizer necessário. Cada espírito, a exemplo de Jesus, tem a tarefa de proteção àqueles que lhes são confiados, independentemente dos laços biológicos, com base no dever de lealdade para com aqueles com os quais nos comprometemos cuidar, guiar, proteger, acalentar, reerguer, perdoar. Perdoar aqueles que fazem parte da nossa caminhada, desenvolvendo a sabedoria e o respeito, avaliando que o nosso próximo ainda não aprendeu aquilo que nos parece às vezes tão simples, mas para percebermos isso, que o outro não aprendeu o que nos parece tão simples e tão cotidiano, nós temos que desenvolver a sabedoria e a piedade, o amor dentro do nosso coração, nos espelharmos na bondade de Deus. Todos nós, embora em provas e expiações, não fomos compelidos a reencarnar nas trevas. Olhemos ao nosso redor, nós reencarnamos em terra abençoada, onde a natureza oferta metáfora para entendimento das lições que todos nós necessitamos aprender. Assim nos descalce, com o homem observando a natureza com sabedoria e gratidão, os pássaros o instigarão a ensaiar os voos espirituais decorrentes do perdão. O exemplo das flores o levará a buscar o desabrochar das emoções positivas, e os movimentos das águas o ajudarão a buscar a clareza dos pensamentos, assim como o firmamento lhe servirá de incentivo para encontrar a plenitude da luz proporcionada aos que já aprenderam a servir e a amar. Olhemos a natureza. Então Deus não nos compeliu, mesmo em provas e expiações, a reencarnar nas trevas, mas num planeta que, se observado de longa distância do infinito do universo, causará, quem sabe, vontade a muitos de aqui estarem. Nós estamos em natureza colorida, em natureza repleta de amor. E mesmo assim, nós brigamos pelas nossas opiniões e diferenças. Há muitos formadores de opiniões, mas que não se igualam em proporção àqueles que efetivamente operam em si a evolução dos pensamentos para a mudança de atitudes e desenvolvimento da empatia. São muito poucos ainda aqueles que querem mudar, aqueles que trabalham pela sua mudança, pela sua evolução. E quando o espírito evolui, se torna gentil. A sua conversação é naturalmente suave, encantando pela sonoridade, pela forma da linguagem, pela energia leve que promana de cada palavra, enquanto os espíritos agressivos expressam-se com palavras rudes, desalinhadas, vulgares, ofensivas, poluindo a atmosfera do ambiente com o tom exacerbado daquele vocabulário decorrente de pensamentos desequilibrados. A palavra de Deus é matizada ao infinito. Infinitas cores,
infinitos jeitos de ser. Seus filhos não são iguais, todos caminham para a perfeição e para a luz. Caminhamos juntos, de mãos dadas, para que a luz das nossas mãos, mais aquecidas pelo encontro, se transmita e fortaleça as mais enrijecidas pelos sofrimentos, vivenciando-se nos desafios diários da encarnação, a beleza da diversidade. Diversidade de opiniões, de maneira de ser, de aparência, de crenças, de ideias, de conhecimentos, de vivências. Então a palavra de Deus é matizada, é colorida, é diversificada ao infinito. Nenhum de nós somos iguais. Mas enquanto estamos aqui, neste planeta de provas e expiações, todos nós estamos invariavelmente sujeitos a alguma cota de sofrimento. E Calvin nos diz que a dor é o telhado que protege da insensatez. Façamos o bem, porque a caridade é o adubo para a frondosa árvore da paz. Façamos o bem para diminuir a nossa dor. Em todos os recantos deste planeta, nos alerta o benfeitor, há sofredores empilhados pelas ruas, sem o calor de um leito para repousar, sem o alimento quente para restabelecer as suas energias, tampouco com a perspectiva de um amanhã melhor. São filhos de Deus que se perderam nos caminhos das brigas familiares, dos vícios, da violência, das tristezas, dos dissabores, desalentados mentalmente, jogados ao relento como se não tivessem qualquer valor, maltrapilhos, sem condições de higiene e saúde. Para o Pai, todos são importantes. Cada um dos seus filhos é importante para Deus. Em algum momento, cada um desses irmãos terá a sua dignidade recuperada. Quem sabe possamos ser nós a ajudar, a alavancar essa recuperação de dignidade. Ao nosso redor, a humanidade caminha. Ao redor dos irmãos sofredores, esquecidos pelas ruas, todos nós caminhamos. Corremos, rimos, sobrevivemos vertiginosamente, no afã de cumprir com as nossas obrigações diárias. E eles continuam jogados nas calçadas. Embora alguns de nós tropecemos nos seus corpos, tornando a sua aparência cada vez mais invisível para nós. A dor do outro sempre altera a atmosfera do ambiente que coabitamos. Sempre influencia de alguma forma a nossa existência. E para alcançarmos a paz, temos que nos enxergar a todos. Temos que nos ajudar mutuamente. Nós podemos observar nos ditos dias modernos que há mais violência gerada pelas teses disseminadas por determinados aglomerados humanos e que do que em muitas das guerras do passado. Nós brigamos por pontos de vista. Então, há mais violência decorrente de certas ideias que nós disseminamos do que em muitas das guerras do passado. Vejam a gravidade do desequilíbrio das nossas emoções, da nossa forma de agir. Enquanto não houver respeito às opiniões e fraternidade ao falar, a humanidade não alcançará a paz. Nós podemos afirmar, então, conforme nos diz o benfeitor, que pacificar é colaborar na profilaxia das emoções, para que se expandam as consciências, para a difusão do amor, para a iluminação da nossa essência imortal. Não importa para cada um de nós o quanto falta cumprir da nossa missão, mas o quanto é possível fazer neste momento. O que é possível fazer agora em prol da paz, em prol do entendimento de todos os seres, desenvolvendo assim a afetividade,
Autoconfiança, sim. A autoconfiança é a grande nau que nos permitirá navegar rumo ao oceano da sabedoria. É o auto-amor, é sentir-se integrado à comunidade, é fazer parte, é sentir-se importante para o outro. Assim, meus irmãos, ouçamos o barulho da tormenta das incompreensões, mas agradeçamos a Deus porque essa tormenta é prenúncio da chuva que fará surgir o perdão. Então, tudo na palavra de Deus tem um objetivo superior. Percebamos o calor escaldante do sol da ilusão, mas louvemos ao Criador, porque ele servirá de estufa para o broto que romperá a terra e nos libertará da escuridão. Sintamos a ventania das agressões, mas sejamos gratos ao Pai de todos nós, porque ela testará a envergadura da nossa autoconfiança. E nós precisamos de autoconfiança para vencer as nossas dificuldades, enquanto estamos a caminho. Mas Deus caminha ao nosso lado. Aquele que sempre foi e sempre será o verbo do amor absoluto. Não planejou castigos para nenhum de nós, mas a regeneração dos filhos que prevaricaram em outros confins, em outras existências, em outros planos, em outros mundos habitados. Deus não nos castiga. Deus quer nos regenerar. Então, aqui, neste mundo, tudo é temporário e deverá ser abandonado em determinado tempo. Vejam bem, tudo neste mundo é temporário e tudo que nós temos aqui, inclusive o nosso corpo, deverá ser abandonado em determinado tempo. Já o espírito, a nossa essência, é indestrutível e imortal e caminha, infelizmente, a passos vagarosos ao encontro da própria essência. Como comentamos antes, vamos indo em redemoinhos, indo e voltando, um passo adiante, outro atrás. Enquanto que deveríamos evoluir verticalmente, em direção à luz. Mas para isso, nós temos que evoluir emocionalmente, temos que limpar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso ocorre, sabe onde, meus irmãos? Na convivência, no dia a dia. O bom semeador não cuida tão somente da horta pessoal. Em toda parte semeia. Conviver é uma arte que todos nós estamos ainda aprendendo. As guerras do começo de uma era de regeneração, como ocorre agora, ocorrem muito mais no aspecto intelectual do que no material, mas também cerceiam a nossa liberdade, maculam a dignidade, ofendem costumes, crenças, tentam exterminar convicções. Então são guerras de posicionamentos, são guerras de emoções desequilibradas. Nos lembremos de Francisco de Assis. A máxima é dando que se recebe, detém profunda sabedoria, posto que tudo que é compartilhado se perpetua na sublimidade e se multiplica em bênçãos de paz e de serenidade, na proporção da compaixão impressa no ato de doação. Quanto mais compaixão eu sinto, quanto mais piedade, quanto mais amor, mais sublime se tornam as minhas atitudes. Mas eu me afasto da ideia de exercer poder sobre os meus irmãos, porque o verdadeiro poder é aquele que é exercido com amor. E quando o poder é exercido com amor, ele afasta de si o véu do orgulho, a capa da vaidade, veste tão somente a túnica da compaixão. A túnica da compaixão não caminha
ao lado do poder desacerbado, do poder da iniquidade. Para viver em comunidade nos descalce, é fundamental que cada casa individual, que cada espírito, que cada alma possua os pilares da bondade. Vós sois as sementes que germinam ao contato com o orvalho das próprias lágrimas nos descalce. As lágrimas nos ensinam. Então, nós somos sementes que germinamos ao contato com as próprias lágrimas. Porque nós ainda somos uma dualidade de egoísmo e compaixão. Então, depende do nosso esforço equilibrarmos o nosso egoísmo e a nossa compaixão. E lutar para que aquele sentimento que nos fará plenamente feliz, com o exercício da compaixão, se sobressaia e aumente, então, progressivamente nas nossas existências, desenvolvendo em nós a bondade. Porque a bondade, meus irmãos, é magnânima. Significa abdicar de si mesmo pela melhoria de condições para os necessitados. É luz nas trevas, atua como uma compressa calmante para as feridas interiores. É o bem que tem ânsia em se cumprir, é a benignidade que revigora, é o êxtase dos redimidos perante si mesmos. A bondade. O caminho para a generosidade começa na remodelação da nossa própria educação. Nos eduquemos, então. Mas existe, nos descalce, uma situação que eleva a beneficência à plenitude, que torna os homens efetivamente merecedores de serem chamados de sal da terra, de semente divina, de descendentes de Deus e herdeiros da luz. É a prática da bondade para com aqueles que contra nós fizeram o mal. Fazer o bem a quem nos fez o mal. Para isso, precisamos desenvolver a paciência. A paciência estanca as nossas turbulências emocionais, acalma aquele fervor dentro do peito. E com paciência, aquilo que às vezes se apresenta como prenúncio de dias radiantes, nós identificamos que poderá ser o nosso declínio. A ordem natural requer repouso da matéria e tranquilidade do espírito, para que nós possamos ter discernimento diante das situações. Descanso da matéria, tranquilidade do espírito, equilíbrio, estar com saúde física e emocional, para ter paciência diante das situações, para não descarregarmos a nossa irritabilidade, para nos educarmos para os processos, por exemplo, de perdas. Porque ao longo da existência todos nós vamos perdendo, para aumentarmos a nossa fé. Mas a verdadeira fé não se vincula ao atendimento daquilo que estamos pleiteando. Deus não deve ser visto jamais como um prestador de favores, tampouco os espíritos mais evoluídos. Eles estão aqui para nos intuírem com algumas ideias. Cabe a cada um de nós aproveitarmos ou não. E para termos essa paciência diante das situações da vida, desenvolvamos a resignação. Assim como a planta, sob o sol escaldante, restabelece a estrutura dos galhos e das folhas ao sorver a água, o homem recupera as suas forças para prosseguir quando sorve o cálice da resignação, quando aceita as suas dificuldades com serenidade. E é esta serenidade, esta resignação que nos ajudará a encontrarmos a solução para a nossa problemática. Então, meus irmãos, nos eduquemos para o amor, desde a mais tenra idade, cuidando do nosso universo interior. Se a inquietude não nos permitir o silêncio interior,
pratique a prece. Não havendo predisposição para orar, conecte-se com a natureza. Vivendo em selvas de pedra, dirija seu olhar para as estrelas. Escuro o céu, feche os olhos e sinta o vento. Estanques as correntes de ar, olhe para dentro. Faça uma viagem interior e perceba-se como essência pensante, livre e ilimitada. Em suma, tudo está dentro de nós. O caminho para a paz, o caminho para a felicidade, o caminho para a compaixão. E a compaixão é, então, a rocha firme que ergue o altar da redenção dos sofredores. Onde reina a compaixão, o trigo do amor cresce em abundância. As plantações virtuosas se multiplicam vertiginosamente. O trabalho contagia os circundantes, unindo-os pelas mãos e pelos sentimentos, fundindo-se os dons e compartilhando-se a alegria de colheitas mais exuberantes. Por fim, para concluirmos, já esgotado o nosso tempo, eu trago uma reflexão que Calfi coloca ao final da obra. Ele nos pede: escutai a cantiga do silêncio que acalma, ensina e vos leciona o caminho do amor. Escutai a sinfonia do vento que vos inspira ao trabalho incessante. Escutai a canção das águas que purifica os pensamentos e vos guia para o equilíbrio. Escutai a voz das suas consciências, fazendo-as habitadas por Deus, na lembrança profícua das boas resoluções cumpridas. Escutai a voz do coração bondoso e guiai-vos ao encontro do sofredor. Escutai a voz da natureza, o cântico do universo e o verbo do Criador, elevando vossas vibrações em prece sincera, de agradecimento pela oportunidade da reencarnação. Escutai o sermão do Cristo na prática do Evangelho, e um dia ecoará por todo o infinito a voz da sabedoria daqueles que venceram as próprias obstruções emocionais. Escutai um dia, cantai juntos a cantiga da verdadeira felicidade. Gratidão, então, ao Calfi por esta obra, Compaixão, a Sementeira do Amor, que está disponível na editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com a verba em benefício da Federação e das Casas Espíritas